estranhamento causou nos fariseus quando viram João Batista batizando ali nas águas. Então a tradição judaica, na própria Torá, nos livros da sabedoria judaica, nós temos toda uma disciplina da utilização da água como purificação. É claro que isso é a tradição histórica, mantida pelo povo hebreu por séculos e séculos e séculos. Qual que é o sentido espiritual disso tudo? Desses rituais de purificação com a água. A primeira é, eu não consigo avançar na minha comunhão com Deus se não houver purificação do meu espírito. É por isso que os espíritos puros são aqueles que têm maior comunhão com Deus. Está lá no livro dos Espíritos. Eles veem e compreendem a Deus. Quanto mais pureza, mais comunhão. Esse é o sentido principal da água aqui. E por que a água? A simbologia da água. A água é um símbolo da existência corporal. A água simboliza a encarnação. Encarnar em um corpo biológico. O espírito encarna para purificar-se. Através das provas e expiações, ele aprimora suas faculdades e ele elimina suas imperfeições. Expia o mal praticado, repara o mal praticado e avança na direção da pureza espiritual. É muito evidente isso. O próprio útero materno, o líquido amniótico, o fato do bebê, do feto estar mergulhado no líquido, o fato do nosso corpo físico ter água como o elemento mais abundante, tudo isso revela que encarnar é, na verdade, mergulhar na água. João Batista, com aquele ato dele de mergulhar as pessoas na água, ele estava resgatando o quê? O sentido espiritual da purificação. E é interessante o evangelista João colocar essas duas passagens uma do lado da outra. A conversa de Jesus com Nicodemos, na qual Jesus explica para Nicodemos que é necessário ser gerado da água, mas que não basta. É preciso a transformação, o aproveitamento, para que eu possa realmente ingressar na comunhão com Deus. Então, e aí vem a passagem de João Batista mergulhando na água. É um reforço. Por isso João Evangelista coloca as duas passagens, uma ao lado da outra. E nós temos que atentar para isso. A gente tem que ficar prestando atenção. Bom, mas quando o fariseu questiona o fato de João Batista estar usando a água do rio para um ritual que não estava previsto na Torá, quando o fariseu questiona isso, ele está questionando duas coisas. Ele está questionando que novo ritual é esse de purificação e qual a sua autoridade, João Batista, para praticar esse ritual. Para cada elemento previsto na Torá, a própria Torá designa alguém responsável e legítimo para a prática daquele ato. E aí, a resposta de João Batista é muito interessante. Ele vai responder sobre a autoridade dele para praticar aquele ato, trazendo elementos da tradição judaica. Então eu vou resgatar esses elementos históricos da tradição para que a gente possa entender a resposta de João Batista. João Batista responde assim: não pode um homem receber nenhuma só coisa se não lhe for dado do céu. Primeira coisa aqui, por que ele usa do céu? Por que ele não diz assim, se não lhe for dado de Deus? Por que ele usa a expressão do céu? Por uma razão muito simples. Na tradição hebraica, não se pronuncia o nome de Deus, porque o nome de Deus são 4 consoantes que foram feitas para não serem pronunciadas. Então eles utilizam pseudônimos, eles usam outros nomes para representar a Deus. E Shamayim, céu, é um desses nomes. Então, essa é a primeira coisa. Só que agora nós vamos ter que mergulhar um pouquinho na tradição. Eu trouxe aqui 2 textos. Um texto está no Tratado Avot 3,16 e o outro texto está no Tratado da Babilônia, Yomá, capítulo 38b. Lá nessas duas passagens, Avot
e o tratado Iomá, a tradição judaica, os sábios de Israel, construíram um conceito de destino e porção. Todo ser humano possui uma porção, uma missão, um grande propósito, um destino. Essa porção é dada por Deus. O Tratado Avot está escrito assim: tudo está entregue com penhor e a rede está estendida sobre todos os viventes. Deus é o fiador último do que cada um recebe. Tudo que uma pessoa recebe, tudo que ela tem, é de Deus. A pessoa recebe aquilo como um penhor. E aqui nós temos um raciocínio muito simples. Por que é assim? Porque quando você morre, você tem que devolver tudo. Você tem que devolver seu corpo, você tem que devolver sua casa, suas roupas, você tem que devolver todos os seus bens, você tem que devolver tudo que você recebeu de empréstimo. E o mais bonito aqui é essa rede, uma rede estendida sobre todos os viventes. Isso aqui é muito interessante. Como é que a gente interpreta essa rede aqui? É o fluido cósmico. Nós estamos todos debaixo dessa rede protetiva do Criador. No Tratado Iomá 38, essa ideia é desenvolvida. Aí o tratado diz assim: ninguém toca no que foi preparado para o seu próximo, e um reinado não toca no outro, nem pela espessura de um fio. Deus destina a cada um uma porção, e nenhum ser humano tem autoridade para tirar isso. Nenhum ser humano. É isso que João Batista está dizendo, gente. Ô fariseu, quem disse que você pode tocar na minha porção? Quem disse que você pode interferir na minha missão? E veja, cada ser humano tem sua porção e nenhuma porção toca na outra. Nenhuma porção toca na outra. Cada um tem seu lugar, cada um tem sua missão, cada um tem seu desígnio. Então, nós deveríamos estar preocupados com o nosso desígnio, não com o do outro. Só que a gente fica muito preocupado com o que é do outro. O dom, o desígnio vem de Deus. É a pessoa que precisa entender qual é o seu desígnio, dedicar-se ao seu desígnio. Ele é dado do alto, ele é dado pelo alto. Então, vamos para algumas perguntas aqui, eu acho que é interessante, né? Antes da gente avançar. A Sandra Morim está lembrando aqui da ideia também dos trabalhadores da última hora. Exatamente, Sandra. Cada um tem a sua realco, né? A porção deles era uma, a porção do outro era outra. Por isso que ninguém pode tocar na porção do outro. Então os trabalhadores da primeira hora estavam querendo questionar a porção dos trabalhadores da última hora. Isso. A Cleide Creuza está falando, verdade, os pais têm tendência de querer mudar a porção dos filhos. Isso, Cleide. Isso aí. Isso aí. Então nós temos que amparar. Tem uma pergunta aqui diferente, eu não estou entendendo direito, que é a pergunta da Mariana Mafra. Ela está dizendo assim: Haroldo, o que você nos diz sobre esses rituais de atração para atrair tal pessoa ou coisa para a nossa vida? Mariana, tem um único ritual de atração que eu acredito, é aquele que algumas pessoas praticam, que é assim: trago o seu amor em 3 dias. Esse eu acredito. Em 3 dias, trago o seu amor em 3 dias. Amor próprio. Traga o seu amor próprio. Porque se alguém está buscando ritual para atrair o outro, está precisando de amor próprio. Está precisando se curar. Está precisando se curar. Está precisando enxergar a espiritualidade com mais maturidade. Então, o único que eu acredito é: traga o seu amor em 3 dias. O seu amor próprio. Amor próprio. Se valorizar, entender qual que é a sua realco, entender qual que é a sua porção, qual que é o seu desígnio e parar de ficar alimentando dependência emocional do outro, apego ao outro. Nós temos que amar e ser amados, mas sem apego e sem dependência emocional, porque aí a gente se torna vítima desses misticismos baratos.
Vamos lá, gente. Tem uma outra aqui que é sobre do fluido vital. Haroldo, o fluido vital que recebemos seria uma porção? Interessante, Benedito. Sim. Sim. Cada um recebe uma porção, um tempo de vida, um tempo de encarnação. Muito bem lembrado. Muito bem lembrado. Muito bem lembrado. Tá vendo como é que as porções são diferentes? Cada um tem um tempo de encarnação. Cada um tem uma atividade. Cada um tem uma condição. É isso? É exatamente isso. A Helco é essa porção, esse destino, esse propósito que é de cada um. Pessoal, é isso para hoje. No nosso próximo estudo do Evangelho de João, nós vamos avançar no versículo 29, que João fala da noiva, do noivo, do amigo do noivo. Nós vamos entender o que significa isso, né? Até o nosso próximo estudo do Evangelho de João, quem quiser acompanhar as passagens anteriores, os versículos anteriores, é só olhar no canal Espiritualidade de Vida a playlist que nós preparamos do Evangelho de João. Tem uma playlist aí, Evangelho de João, e eu recomendo que você assista todos os vídeos.